Jonas, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 em diante. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento de paz, por esse momento, Senhor, de contemplação, de devoção, Pai, que todos nós estamos tendo, Senhor, servindo e cultuando o teu santo nome. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo trabalho no aprisco, Senhor, na casa de recuperação. Queremos te agradecer com o trabalho, Senhor, com os índios. Queremos também te agradecer, Senhor, com o trabalho missionário, a campanha missionária no Estado. Queremos te agradecer pelos vários trabalhos. Queremos te agradecer por ontem, o trabalho do evangelismo, Senhor, de vidas que se entregaram a Jesus ontem, Senhor. Nós somos muito gratos. E pedimos agora, Pai, depois de louvarmos a Ti, de orarmos, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração através da mensagem. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, semana passada nós começamos a falar acerca do profeta Jonas e discorremos acerca dos 3 primeiros versículos. Nós fizemos questão de lê-los também hoje. E nós voltamos à questão de Jonas. Semana passada falamos de Jonas como sendo um profeta ativista, um profeta contaminado pela ideologia. E hoje nós vamos falar sobre Jonas, o profeta desviado. Quais são os efeitos da desobediência ao mandato divino
na vida de um homem, na vida de uma mulher e naqueles que o cercam. Qual é o efeito? O que acontece quando uma pessoa que é cristã, chamada por Deus, deliberadamente, ela não obedece a Deus, ela se volta contra Deus? Nós precisamos entender que existe uma solidariedade adâmica da qual ninguém escapa. Isso quer dizer que nós todos estamos ligados. Em Adão nós temos o nosso ascendente, todos nós viemos de Adão e Eva, e tudo que nós fazemos, de uma forma ou de outra, não prejudica apenas a nós mesmos, mas prejudica aos outros também. Todas as nossas atitudes. E é impressionante como nós atrapalhamos a vida do outro. Existe uma crise climática que a gente pode perceber no mundo, talvez não de uma forma geral, mas localizada por conta da poluição, desmatamento e uma série de coisas. Então, por exemplo, as grandes cidades estão muito cheias, impermeabilizadas, e quando chove, todos nós padecemos. Aqueles que deixam o lixo em outros lugares são responsáveis também, porque acabam tapando os bueiros, e aí muitas vidas são atingidas pela inundação. Quantas pessoas perderam seus objetos, suas casas, e quantas vidas foram perdidas por causa não somente da natureza, mas também pela nossa indolência. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós oramos, que situação terrível, né? Uma ocupação irregular, prédios construídos de uma forma totalmente absurda, numa encosta, e quando a chuva veio, arrastou tudo e acabou derrubando 2 prédios. Então você percebe aí o quanto o erro de uns prejudicou a muitos. Então isso acontece normalmente conosco, quando a gente toma decisões erradas. A gente está dirigindo e fica brincando no celular, fica no WhatsApp, fica na rede social, atende o telefone. Isso pode ocasionar um terrível acidente, trazendo vítimas, porque simplesmente a gente foi irresponsável em atender um celular quando não deveríamos. Eu vi um vídeo terrível de um motorista de ônibus, que ele estava respondendo na rede social e ele não percebeu na estrada que o trânsito havia parado. Mas ele bateu levando vários carros à frente, várias pessoas se feriram, outras pessoas foram mortas por causa simplesmente de um celular que poderia ter esperado. Na história de Jonas, nós vemos que é impossível se voltar contra Deus sem que se volte contra si mesmo e contra os outros. A história de Jonas mostra que Jonas, ao se separar de Deus, ao tentar fazer a sua própria vontade, ele é prejudicado. Mas não somente isso, ele acaba prejudicando as pessoas que estão ao seu redor. Ele acaba prejudicando toda uma tripulação que era inocente, não sabia do que estava acontecendo na vida dele. E assim é também na vida da gente. O contexto da passagem nós conhecemos. Jonas é um profeta ativista, nacionalista, prefere não obedecer a Deus por causa da sua cegueira espiritual. Ele não queria ajudar os ninivitas, ele não quer de forma alguma dar uma chance de salvação para os seus inimigos. E a história mostra que ele estava certo em temer os ninivitas, os assírios, porque no ano 722, a Síria, que era a capital do Reino do Norte, cai. E cai justamente pela invasão dos ninivitas. Ele estava certo em perceber que o seu povo padeceria uma invasão. Estava errado, porque não obedeceu a Deus, não queria obedecer a Deus na pregação da salvação. Mas, queridos, o primeiro aspecto que eu quero destacar hoje
é justamente a fuga de Jonas do seu chamado. Jonas estava fugindo do seu chamado. Jonas ele foi escolhido por Deus para ser profeta com uma missão específica. E assim Deus faz conosco também. Deus nos dá, além da salvação, Ele nos dota com talentos, com dons espirituais, para que a gente possa exercer o nosso chamado. Nós, todos, não existe nenhuma exceção, todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, que um dia aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, passamos a ser membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, tal qual o nosso corpo humano tem funções, nós temos os membros do nosso corpo que fazem várias coisas para benefício do próprio corpo, nós também temos funções. Funções para realizar na Igreja de Cristo. E nós sabemos que temos essas funções porque Deus nos capacita com dons. Então existe aquele que é o profeta, existe aquele que é o missionário, existe aquele que é o pastor, existe aquele que é o mestre, existe aquele que é o evangelista, existe aquele que tem dom de socorro, existe aquele que tem dom de misericórdia, que tem dom de línguas, dom de interpretação, profecia, milagres, maravilhas, curas, administração, o dom de hospitalidade, o dom também de liberalidade, e uma lista de dons que cada um de nós temos, pelo menos um deles. E talentos que são aptidões naturais. Um sabe escrever bem, outro sabe ler muito bem, declamar, um canta, outro sabe tocar instrumentos, um compõe, o outro dança, o outro joga muito bem futebol, outro pratica muito bem esportes, o outro tem a capacidade de cozinhar muito bem, o outro consegue organizar grupos, um tem capacidade gerencial, outro tem capacidade estratégica, outro tem capacidade de liderança, e por aí afora. A gente poderia ficar o dia inteiro falando acerca de talentos. E a gente vai perceber, quando a gente faz uma análise de quem nós somos, de que nós somos salvos em Cristo Jesus, temos os dons espirituais e temos uma série de talentos que Deus nos concedeu, e não nos concedeu apenas para que nós ficássemos utilizando esses dons e talentos para questões pontuais, apenas que nos interessem. Não, Deus nos concedeu dons e talentos para que a gente agisse e trabalhasse em prol do reino de Deus. Agora, devido às consequências desse chamado de Jonas, ele resolveu fugir do seu ministério. E hoje, muitas pessoas fogem dos ministérios. Muitas pessoas fogem do chamado de Deus e por variadas razões. Por quê? Porque às vezes colocam a carreira na frente. Como se você ter uma carreira te elimina o seu ministério, elimina o teu ministério. Então alguns trabalham e vão pensar no MBA, vão pensar no estudo, vão pensar na carreira, vão fazer um quadro, um cronológico para que se alcance as metas, para que seja um excelente profissional e alcance a excelência onde esteja. Ora, a questão é que eu não consigo perceber que a questão da carreira sendo um empecilho para fazer a obra do Senhor. Porque aí nós temos uma questão de vontades, e eu vou explicar um pouco mais para frente. Mas outros colocam a questão do dinheiro. Não, eu vou ganhar dinheiro, meu foco está no dinheiro, eu preciso enriquecer, ou nem enriquecer, eu preciso pagar minhas contas, ou cuidar das minhas despesas. Ou meu foco é a fama, eu preciso me projetar, preciso de alguma forma ser conhecido e preciso que as pessoas me reconheçam.
O meu foco é a família, eu sou família, família e família e família. É claro que existe uma importância muito grande em relação à família, a própria igreja e o Senhor prioriza a família. O primeiro casal que foi feito mostra que Deus é o idealizador da família, mas o que eu estou colocando é que carreira, dinheiro, fama, família podem se tornar ídolos nossos, podem se tornar os nossos deuses, podem se tornar os nossos objetivos de vida. E é interessante porque a gente está colocando um objetivo de vida excluindo aquele que é o Senhor da vida. A gente às vezes prioriza um ídolo, né, por conta de não obedecer a Deus, que é aquele que deveria receber toda a nossa adoração e todo o nosso serviço. É como se a gente dissesse, na nossa ignorância, que Deus, Ele não pode se meter nas nossas coisas. Porque, afinal de contas, somos nós que sabemos conduzir a vida. É a gente que deseja e que tem o conhecimento acerca da vida. Como se, excluindo Deus, a gente pudesse ser feliz, a gente pudesse fazer as coisas de uma forma correta. É totalmente absurdo isso que nós muitas vezes fazemos, achando que Deus, Ele tem uma vontade que é diferente da nossa e vai estragar a nossa vontade. Nós queremos fazer com que a nossa vontade prevaleça, sendo que a nossa vontade não é boa, não é perfeita, não é santa, não é agradável. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que sim, a vontade de Deus é que é boa, é santa, é perfeita e agradável. Quem é que tem que realinhar as vontades? É Deus que vai ter que se realinhar à nossa vontade, ou somos nós que devemos realinhar a nossa vontade à dele? O que Jonas está mostrando aqui é um absurdo que muitos de nós cometemos. A ideia de fugir do chamado de Deus, sendo que nós só encontramos felicidade quando nós estamos servindo ao Senhor, que é aquele que nos traz a felicidade. Ele é a própria felicidade. A gente acha que fazendo a nossa própria vontade é que a gente vai conseguir todas as coisas. É uma visão muito míope acerca da vida e principalmente da vida cristã. Jonas estava fugindo do seu chamado. Ele achava que seria infeliz se fizesse o que Deus estava pedindo para que ele fizesse. Ele achava que seria infeliz, e o seu povo também, por conta disso. E é importante nós entendermos que felicidade sem Deus não é felicidade. Um outro aspecto que nós vemos, quando nós agimos como Jonas, nós começamos a descer a ladeira. Essa é a verdade. Esse texto, perceba, quantas vezes a Bíblia fala que Jonas, ele desceu. Versículo 3 diz que Jonas, ele desceu para Jope, então ele estava em Samaria, talvez, ou Israel, mas ele teve que descer no litoral, na cidade de Jope, para pegar um navio. Em Jope, ele desceu no navio. Eu não sei se os irmãos sabem, né? Mas devem saber que o nível do mar é mais baixo do que o nível da terra. A gente, às vezes, está na praia e fica pensando, nossa, mas como é que o mar não invade a terra? É óbvio, né? A água está mais baixa do que a terra. O nível do mar é zero, né? Às vezes a gente tem um problema de ótica, uma visão errada, né? Acerca da praia e do mar, né? Mas quando o Jonas vai para o litoral, ele desce para o litoral, no nível do mar. E quando chega no mar, desce ao navio. Quando desce ao navio, no navio depois, ele desce para o porão do navio. E quando há tempestade, ele é jogado para o mar, ele desce para o mar. E quando está no mar, ele é engolido por um grande peixe que vai para as profundezas do mar. Então, Jonas está fugindo de Deus, e fugir de Deus é o mesmo que correr ladeira abaixo. A sua vida vai fracassando, vai tendo problemas,
Porque uma vida sem Deus é um caminho em direção ao fracasso espiritual. Essa é a realidade. Você pode ter dinheiro, pode ter o que for, pode ter conseguido uma série de coisas, mas espiritualmente você está fracassando, você está descendo. E você percebe que está descendo. A gente percebe quando as coisas não estão bem espiritualmente na vida da gente. Percebe. Aquela semana em que você não se dedicou muito à oração, quando você não buscou a Deus, né, você sente que existe um afastamento, um estranhamento. Você começa a ficar mais carnal, começa a responder de uma forma mais bruta à esposa, começa a ficar mais irritado no trânsito, começa a ficar sempre reclamando do trabalho, começa a brigar com o cachorro, né? Começa a xingar os vizinhos, né? Começa a agir de uma maneira totalmente despropositada. Coisa que se você pensasse, não, peraí, tem alguma coisa errada em mim. Eu estou me afastando da vontade de Deus. Eu estou me tornando mais frio. Estou me tornando mais distante dos irmãos. Não estou prestando muito atenção na palavra, no louvor, na adoração. Porque fugir da vontade de Deus não é um processo que se começa, muitas vezes, de uma forma, né, espalhafatosa. Nas pequenas coisas, a gente vai fugindo da vontade de Deus em nossa vida. Até que chega um momento em que a gente está totalmente frio. A gente começa a encontrar desculpas. Não vou naquela igreja mais. O pastor não me visitou. Aquela irmã do louvor é falsa. Não sei quem é, não estou falando genericamente, né? Mas o diácono chegou e falou para eu tirar carro rapidamente, estava conversando com o irmão, falou para tirar o carro logo. Aquele diácono já apagou a luz, a gente estava conversando, né, no final do culto. E você começa a arrumar desculpas no outro, para não fazer a vontade de Deus. Não há vida plena quando nós nos afastamos do doador da vida. Isso vale para nós, e a gente sabe, que a gente vê para as pessoas que não conhecem a Deus, a gente sempre está dizendo isso, mas às vezes a gente age, né, como se nós não crêssemos em Deus. Existe o ateu teórico. O ateu teórico, ele diz, não existe Deus, tem provas da não existência de Deus, ele acha que tem e vai falando. Mas existe o ateu prático. O ateu prático é até aquele que acredita em Deus, acredita no Senhor, mas ele age como se Deus não existisse. Não ora, não pede a Deus num momento de dificuldade, porque não acredita na oração, não acredita que Deus possa curar. É uma pessoa que é um burocrata, ele vai à igreja, mas ele não acredita que Deus está presente de uma forma poderosa na sua vida. E aí a gente percebe Jonas se afastando e descendo na sua vida espiritual. A gente percebe, eu vou dar alguns exemplos mais práticos ainda, mais práticos. Você está ali com Deus, solteiro, frequentando a igreja, né? E aí de repente você gostou de um cara, ou uma menina, gostou. A pior menina da escola, aquela que tem um péssimo comportamento, mas ela está se aproximando de você, ela foi com a tua cara, e você foi com o corpo dela, né? Gostou. Aí chega e você já sabe, aquelas sirenes vermelhas já começaram. E é uma palavra, não se aproxima dessa garota, esse é um problema, é um problema, é um problema, é um problema. Mas aí você chega e deixa a vontade de Deus de lado.
Fala, não, eu estou apaixonado por essa garota. E vai. Começa a se relacionar com essa garota. E para você, no início você começa até, eu vou evangelizar essa garota, vou levar para a igreja. Aí chega, tudo bem, como é que você está? Tudo bem, tal. Qual a sua religião? Eu sou candomblecista, tal. Não, tudo bem, eu vou evangelizar essa moça, tal. Né? E vai, começa a conversar com ela, se envolve com esta moça. Ela acaba levando você para o ambiente da casa dela, você não consegue às vezes levar para a igreja. E aí você vai se afastando, se afastando, se afastando de Deus. Ao invés de você ser luz, ao invés de você não começar assim, de você chegar e evangelizar, separar o seu sentimento, né, separar, né, essa questão da paixão, né, utilizar a razão, pensar de uma forma espiritual, de uma maneira espiritual, pensar que essa pessoa poderia ser alvo mais da graça de Deus do que propriamente da sua paixão. Então você já embarca e acaba vendendo a sua vocação por conta de um relacionamento. E assim a gente pode dar exemplos nos negócios, dar exemplo em uma série de coisas também, que a gente poderia ver como nós rifamos Deus. Rifamos Deus nas primeiras coisas. Por exemplo, hoje tem jogo, São Paulo e Corinthians. Hoje, churrasco na laje. Não sei se vai dar tempo de ir na igreja. Vai depender, né? Se fosse o último jogo, pode ser que haja disputa em pênaltis. Disputa em pênaltis, aí não vai dar para chegar no horário na igreja. Não vai dar para fazer as coisas. Eu tinha uma coisa para fazer na igreja, não vou fazer mais. Por quê? Porque, afinal de contas, é final de campeonato. É o meu time, que não ganha há 13 anos. Né? E aí, eu preciso... Né? O meu time precisa da minha força. Né? Aliás, a coisa é tão confusa que, às vezes, você chega e fica orando. Senhor, abençoa São Paulo, Senhor, abençoa. Como se isso fosse fazer diferença no resultado do jogo. Mas existem várias formas de descer a ladeira. Né? E além de descer a ladeira, quando a gente está nesse caminho, a gente se torna omisso. Jonas é um profeta omisso. Jonas sabia que a tempestade era consequência de sua desobediência. Mas em vez de corrigir sua vida, ele se omitiu dormindo, indolentemente. Não é como esse rapaz aqui, coitado, né, que está ali meio assonado, né, no metrô. Jonas, o problema dele é que ele está totalmente alheio, ele dorme profundamente. Todo desviado se considera incapaz de resolver as crises causadas por ele mesmo, agindo com cinismo ou sendo omisso. Então, uma pessoa que está longe da vontade de Deus, longe do caminho do Senhor, até eu estou rindo desse rapaz aí que está dormindo, né? Coitado, né? Mas o que a gente percebe? Até a gente, todo desviado que está longe do caminho do Senhor, ele não se vê mais capaz de fazer qualquer coisa. A tempestade se arrebenta do lado dele, ele não consegue fazer. A família está uma bagunça, todo mundo brigando, mas ele não tem poder e autoridade para intervir. Jonas sabia que a tempestade era por causa dele. Mas o que ele fez? Ele foi dormir, ele foi se esconder, foi se encaramujar. Né? Ele agiu de uma forma cínica em relação à situação. E é o que acontece com toda pessoa que se afasta de Deus. Ele vê as coisas acontecendo, vê os problemas, e ele age como se não fosse com ele. Porque uma vez que ele está longe do chamado de Deus, ele não tem autoridade para trabalhar na vida das pessoas. Todo desviado, ele se considera então incapaz de agir nas crises.
E Jonas, ele dorme o sono da paralisia espiritual. Agora, um outro aspecto que nós vemos, Jonas, ele se torna um profeta maldito, um profeta amaldiçoado. É impossível voltar as costas para Deus sem consequências para si e para os outros. Jonas está levando os problemas para os outros. Se você não é solução, você é problema na vida da pessoa. E sendo cristão, né, como nós somos, né, se a gente está se afastando de Deus e a gente não quer a vontade de Deus, as pessoas que se juntam conosco também vão sofrer as consequências de uma pessoa que não quer a vontade de Deus. Essa é a realidade. Né? Uma pessoa na família da gente, uma pessoa que se volta contra Deus, não quer saber a vontade de Deus, a nossa vida também vai para baixo. Se é a esposa, se é o esposo, se é o filho, se é a filha, isso traz consequência na vida da gente. Aquele jovem, coração empedrado, que só faz tolices, só faz besteiras, age de uma forma totalmente despropositada, a gente paga as consequências. Né? É o familiar que paga as consequências. Então o que está acontecendo é que Jonas, ele está numa situação que é totalmente avessa ao que deveria ser a vida de um cristão. A Bíblia fala que o cristão é luz, o cristão é sal da terra. Então, onde nós estamos, nós iluminamos, nós falamos sobre a graça de Deus, as pessoas são atingidas pela graça de Deus. Jonas é o avesso. Uma pessoa que está se afastando da vontade de Deus, ele não pode mais brilhar, a luz dele não brilha na vida das outras pessoas. Muito pelo contrário, só reforça o cinismo das outras pessoas. Uma coisa que é interessante nesse aspecto, né, no meio da tempestade, está todo mundo rezando lá para os seus deuses, está pedindo para que a situação reverta, e Jonas, que tem a solução, que sabe o que fazer, né, ele está roubando a última esperança daquele povo. Pensa bem, né, vamos mudar um pouco esse aspecto. Está havendo uma crise violenta dentro de casa, as pessoas estão se desorganizando, estão perdendo a fé no futuro, e de repente você tem uma pessoa do seu lado que conhece a Deus, está contrário à vontade de Deus, e em vez de chegar e trazer esperança para essas pessoas, simplesmente se omite, quer dizer, está roubando a esperança. Nós somos devedores da graça, porque da forma como nós fomos atingidos, como nós fomos de uma maneira graciosa, né, alcançados pela salvação, nós não podemos nos omitir em relação a essa salvação com os outros. Devemos espalhar essa salvação, devemos falar de Cristo Jesus, devemos falar do amor de Deus, devemos dizer o que Deus representa para nós, o que Jesus Cristo é na nossa vida. Mas quando nós estamos afastados de Deus, e às vezes temporariamente, às vezes não é nem uma questão tão profunda como essa de Jonas, a gente se esquece disso, a gente rouba a última esperança daqueles que estão tentando acreditar em alguma coisa. Agora, por fim, nós vemos que Jonas, ao reconhecer perante a tribulação que era a causa de toda a tempestade, ele inicia um processo difícil de retorno. E é o que acontece com esse profeta desviado. Agora ele começa a retornar. Quando ele diz, olha, eu sou a causa disso, esse navio está indo a pique por minha causa, aí começa o processo de retorno. Mas não pense que é um processo fácil. Não pense que os prejuízos que a gente causa na vida dos outros são resolvidos assim, num piscar de olhos ou no estalar de dedos. Não é. A gente vai ter que ter um caminho de volta penoso. E o caminho de Jonas foi penoso, porque ele foi lançado ao mar. Nem sempre a reconciliação com a vontade de Deus é imediata. Será necessário enfrentar ainda o mar e as entranhas de um grande peixe. Foi o que aconteceu com Jonas.
Deus não age imediatamente na vida de Jonas, falando, vou acabar com a tempestade, Jonas fica no navio, agora o navio vai para o litoral, a caminho de Nínive. Não. Jonas foi lançado ao mar. Que é o que acontece na vida de muitas pessoas que se afastam de Deus também. Né? Fica numa situação ainda difícil. Porque tem que resolver uma série de pendências interiores, né? Pendências exteriores, pendências consigo mesmo, pendências com os outros, até poder, né, retornar plenamente à vontade de Deus. Então a melhor coisa a fazer é não se afastar, né? A gente tem um peso tão grande quando se afasta de Deus, acontece uma série de coisas que a gente está todo mundo vendo, né? Eu conheço algumas pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, que a gente percebe claramente os efeitos desse afastamento na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua carreira, né? No seu relacionamento com as pessoas, na família. Está evidente a situação. Mas é preciso vir aquela tempestade maior, a pessoa se reconhecer, ser jogada ao mar, ser engolida por uma grande situação, um grande peixe, para ela poder, sim, ter o caminho de volta. Por isso que, às vezes, quando uma pessoa me pede, pastor, ora pelo meu filho e tal, para que Deus o abençoe, ele está desviado, mas ora para que ele abençoe. Eu vejo que essa oração é uma oração contraditória, que na verdade o que tem que acontecer com essa pessoa é a pessoa sofrer para perceber que Deus é o caminho, por incrível que pareça. É necessário que às vezes a pessoa caia no mar, caia da sua arrogância, da sua empáfia, de querer fazer as coisas pela sua própria vontade, né, para reconhecer quem é Deus de fato na sua vida. E todos nós aqui temos parentes, temos amigos que conheceram o Evangelho, estão afastados da palavra de Deus, estão afastados da comunhão. E certamente todos nós falamos, conversamos, testemunhamos, dizemos a respeito de Cristo. E para tristeza nossa, nós estamos vendo o que está acontecendo com essas pessoas. A nossa oração sempre é a oração, Senhor, muda o coração desses meus irmãos, desse meu parente, para que possa voltar aos teus caminhos. Porque a gente sabe as consequências disso. E conforme foi o afastamento, assim será o retorno. Se eu me afasto um pouco de Deus e imediatamente volto, é uma coisa. Mas se eu me afasto, aí eu começo a prejudicar uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Caso com uma pessoa que conheci nesse período de afastamento, um casamento que foi todo enrolado, todo meio torto, depois tem filhos que nascem nesse casamento todo torto, nesse relacionamento todo torto. Você faz negócios numa empresa de uma forma totalmente ilegal, uma forma antiética. E aí quando você cai em si, quando há aquela tempestade, todo aquele problema e toda aquela dificuldade, aí você tem que começar a desfazer. Você tem que desfazer aqueles negócios da empresa. E às vezes não dá para desfazer. Então você vai ter que terminar a sociedade, ou você vai ter que chegar e fechar a empresa e procurar um outro trabalho. Às vezes no relacionamento, aí você vai querer agora trabalhar direitinho, você vai querer levar a sua esposa, o seu esposo para a igreja, e o seu esposo não quer saber da igreja. Você agora está com o coração mais quebrantado, mas o teu cônjuge não quer saber da igreja. E fica com raiva de você, porque quando te conheceu, você não era uma pessoa que seguia Deus. Aí quando você vai querer educar os seus filhos, segundo a vontade do Senhor, seus filhos, agora você vem me falar isso? Você me mostrou exatamente o contrário. E esse caminho de volta se torna sempre tumultuado. É quando você é engolido pelo peixe mesmo.
E você vai tendo que desfazer os novelos até poder chegar e plenamente exercer o ministério que Deus te deu. Então, o caminho para aquele, eu não estou dizendo para o caminho que é aquele que aceita Jesus Cristo, que começa a resolver os problemas, é uma outra situação. Eu estou falando daquele que é o desviado, aquele que se volta contra Deus e tem que resolver todos os problemas que causou na sua vida e na vida dos outros. Então, por isso, conforme o afastamento, assim será o retorno. E eu quero concluir dizendo, qual tem sido o chamado de Deus na sua vida? Você já respondeu afirmativamente ao chamado da salvação? Olha, eu quero dizer uma coisa muito séria aqui. Quando nós fazemos um apelo para que uma pessoa aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero dizer que não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. Guarde isso. Quando nós estamos falando da salvação de Deus, estamos oferecendo essa salvação de Deus, saiba que essa salvação é preciosa. Ela muda, é capaz de mudar a sua vida. Então nós não estamos aqui barateando a salvação. Essa salvação é preciosa. Então não pense que a gente está pedindo pelo amor de Deus para você aceitar Jesus, porque quem tem que pedir pelo amor de Deus para que você seja aceito é você. É você. É você que tem que se arrepender dos seus pecados. É você que tem que desejar uma mudança de vida. E é Deus que está simplesmente chamando para a salvação. Deus chama para a salvação. Aquele que não responde afirmativamente para a salvação está desobedecendo o próprio Deus e vai ter as penas relacionadas a isso, que é uma vida sem Deus. Agora, depois que você foi salvo, e o chamado da sua vocação ministerial? Deus te chama para o ministério também. Deus te chama para o serviço. Deus te chama para trabalhar na obra dele. Será que você está fazendo ouvidos de mercador? Quer dizer que você não está ouvindo nada do que Deus está falando na sua vida e no seu coração? E será que tudo isso está sendo adiado num sono espiritual enquanto a tempestade destrói o barco? Quer dizer, qual é? Por que você está indo para Jope? Por que você está sonolento no barco? Por que você está se dirigindo a Tarsis? Né? Há um sono espiritual violento aí, que precisa acordar. Né? Esse sono espiritual pode ser traduzido como mornidão espiritual, como fraqueza espiritual. É necessário pedir ao Senhor, clamar: Senhor, age na minha vida, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando no meu coração, me renovando, fazendo cada vez mais uma nova criatura, trabalhando no meu espírito, né? Para que você acorde desse sono espiritual. Você tem dom, você tem vocação, e Deus está chamando para a vocação. Ou será preciso quase se afogar nas profundezas do mar para que você possa realizar a vontade de Deus? Não durma, né, no ponto. Não fique dormindo. Tem pessoas que se iludem dizendo: não, a vontade de Deus, a vontade de Deus é essa mesmo, eu fico cuidando da casa, das crianças, essa é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é essa mesmo, vou trabalhar ali, fazer essas coisas, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Você está dormindo porque você não está ouvindo a vontade de Deus para a sua vida. Perceba. E aí, certamente, será preciso quase se afogar nas profundezas do mar para voltar e fazer a vontade do Senhor. Pense nisso. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor.